Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, um privilégio ter você aqui comigo mais uma vez. Você que tem me acompanhado aqui diariamente nesse momento de oração, de meditação na Palavra de Deus. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por esse tempo que você dedica junto comigo em oração e em meditação na Palavra de Deus. Quero também aqui dar as boas-vindas a você que está chegando aqui hoje no canal. Deus abençoe você e eu te convido para se inscrever aqui no canal junto conosco, fazendo parte dessa família de oração. Todos os dias entra um vídeo novo aqui no canal de oração e meditação na Palavra de Deus. E será um privilégio ter você aqui comigo nessa jornada de oração em nome de Jesus Cristo. A nossa meditação do dia está no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 17, onde a Palavra de Deus diz assim, quero fazer a leitura aqui junto com você. Provérbios 19, 17 diz assim: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Eu não sei o que mais chama a sua atenção quando você faz a leitura desse texto. Ele aqui tem algumas coisas que nós podemos pensar que o texto está dizendo para nós aqui. Por exemplo, quando a Palavra de Deus nos chama a nós nos compadecermos do pobre, olharmos para a necessidade daqueles que têm menos do que nós ou que têm o mesmo que nós, e nós podemos compartilhar aquilo que nós temos com os outros. Nós podemos aqui tirar uma série de lições falando sobre princípios que Deus nos ensina em sua palavra, mas eu quero aqui hoje chamar a atenção para aquilo que, aos meus olhos, nesse momento, é aquilo que mais me chama a atenção. Neste texto, Deus está nos falando, através da palavra do sábio Salomão, algo muito importante para a nossa vida e que não deve jamais ser esquecido. Quando ele diz que quem abençoa o pobre, quem empresta, quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e que Deus vai retribuir esse benefício, tem algo que eu considero como pano de fundo nesse texto, quando fala dessa atitude que nós podemos ter, mas tem algo que para mim está por trás e que é base de tudo e que deve chamar a nossa atenção. É que Deus está vendo todas as coisas. Então, alguém vai lá, vê um pobre necessitado e se compadece dele. E aí a Bíblia diz que quando isso acontece, quando alguém se compadece do pobre, está emprestando ao Senhor e que Deus vai retribuir esse benefício. Ou seja, Deus está vendo tudo e é testemunha de tudo aquilo que nós fazemos. Nada está oculto aos olhos de Deus. Isso é maravilhoso e isso é perigoso. Todos os lados nós podemos pensar no que isso significa. Deus está vendo quando eu me compadeço de alguém, Deus está vendo quando eu abençoo a vida de alguém, Deus está vendo e Ele vai nos retribuir, porque Deus não fica devendo nada a ninguém, mas a mim o que chama a atenção é que Deus está vendo. Deus está vendo quando fazemos as boas escolhas. Deus está vendo quando nós dizemos não ao pecado, às nossas vontades, aos nossos desejos. Deus está vendo quando eu tenho um bom coração, um coração bondoso e eu abençoo as pessoas, quando eu quero o bem das pessoas, quando eu falo bem das pessoas. Deus está vendo. Mas Deus está vendo quando eu endureço o coração. Deus está vendo quando ninguém vê. Os olhos de Deus estão sobre a minha vida quando os olhos de mais ninguém podem me alcançar. Deus vê todas as coisas. Então, se Deus vê quando eu faço o bem, Deus não fica cego quando eu faço o mal. E nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar na grandiosidade desta verdade, de que, como diz o próprio livro de Provérbios e o Salmo Salomão afirma para nós, Deus está sobre toda a terra e os olhos dele passeiam sobre toda a terra. Provérbios 15, 13, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ei, olha aqui, preste atenção. Os olhos do Senhor estão em todo lugar e Ele contempla, Ele vê, Ele observa os maus e os bons.
E Deus vai retribuir os maus segundo a sua maldade e os bons segundo a sua bondade. Tudo o que fazemos são sementes lançadas na terra da vida, que vai germinar, que vai florescer e que vai frutificar. E esses frutos nós vamos ter que colher. Nós colhemos o que plantamos. Se plantamos o bem, colheremos o bem. Se plantarmos o mal, colheremos o mal. Então, não se esqueça. No texto que diz aqui, Provérbios 19:17, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o benefício, está dizendo que quando eu abençoo o pobre, Deus vê. E como ele viu, ele vai retribuir a minha bondade. Mas quando eu faço o mal, Deus também vê e vai retribuir conforme a minha maldade. Guarde no coração essa verdade. Deus está vendo tudo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E Ele está olhando, está contemplando os maus e os bons. O que Deus tem visto na nossa vida? O que Deus tem visto em mim e em você? Atitudes boas ou atitudes ruins? Pense nisso ao longo desse dia e vamos orar. Obrigado, Pai. Tu és bom, a tua fidelidade dura para sempre, os teus olhos estão em todos os lugares, os teus olhos estão sobre a nossa vida, Pai, e estão nos vendo a nossa bondade, mas também estão nos vendo na nossa maldade. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos ajude, Pai. Nos ajude a vencer a mentira, nos ajude a vencer a vingança, o desejo de vingança. Nos ajude a vencer, Pai, os desejos malignos que habitam no nosso coração. Como a Tua palavra diz, ó Pai, o Senhor vai retribuir a cada um conforme as nossas ações, as nossas atitudes. Como Tua palavra nos diz que os Teus olhos estão contemplando os maus, suas atitudes más, estão contemplando os bons e suas atitudes boas. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a andar num caminho de bondade, de verdade. Tira toda a mentira dos nossos lábios, tira todo o desejo maligno do nosso coração, tira todo o desejo da carne, Senhor, em nome de Jesus. Mas acima de tudo, Pai, nos ajude a sermos fiéis, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude, Deus, a crescermos em atitudes boas, em gestos de bondade para os nossos semelhantes, para as pessoas ao nosso redor. Nós queremos ser um instrumento da Tua bondade, nós queremos ser um instrumento do Teu amor. Então, Deus, derrama em nós e através de nós para que alcance outras pessoas através da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Nos ajude a crescer em santidade, Senhor. Nos ajude a crescer em bondade, em honestidade, em mansidão. Em nome de Jesus, o que nós desejamos é que Teu Espírito Santo possa ser tão abundante na nossa vida, que os frutos do Espírito sejam perceptíveis através de nós, Deus, em nome de Jesus, através das nossas ações. Tem misericórdia de nós e perdoe, Pai, perdoe nossos pecados, falhas, escolhas erradas, decisões equivocadas. Nos perdoe cada vez que o Senhor nos contemplou com atitudes más. Nos perdoe cada vez que o Senhor nos viu, nos enxergou e percebeu em nós, ó Deus, atitudes, ó Deus, más. Não queremos ser maus, mas queremos ser bons homens, boas mulheres, homem de Deus, mulher de Deus, influenciados pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Para que possamos andar na luz, Pai, não nas trevas, para que possamos fazer a Tua vontade, em obediência e submissão à Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a nossa vida em Tuas mãos, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos ajude a caminhar diante de Ti, em Tua presença, honrando o Senhor, vivendo em santidade, crescendo em santificação, em nome de Jesus. Toma a nossa vida e venha suprir nossas necessidades. Eu entrego o dia de hoje em Tuas mãos, para que seja um dia de bênção, de paz, de alegria, de vitória, em nome de Jesus Cristo.
abençoa teus filhos, abençoa teu povo, abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, te pedindo que nessa hora, neste dia, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus e amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus te dê saúde, que Deus te dê paz, que Deus te dê prosperidade, que Deus abençoe o trabalho das suas mãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Deixo aqui um encontro marcado para amanhã, em mais uma oração e palavra. Até lá, Deus abençoe. Um abraço, paz.